A paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria, mais uma vez, o Senhor nos concedendo aí esta oportunidade, né? Oportunidade essa que é um privilégio para nós de poder estar envolvido com a palavra do Senhor, de poder todos os dias aqui, né? É, trazer essa meditação, ainda que seja rápida, né? Olha, mas tem sido de grande aproveito para a nossa vida, porque a palavra do Senhor ela é toda proveitosa, né? Não interessa se o tempo é longo ou se o tempo ele é curto, mas a todo momento que nós estamos dispostos a ouvir a palavra do Senhor, nós sempre temos ricos ensinos. E a você que está conosco, nos faz nos sentir mais alegres ainda, né? De ter a sua presença aí. E o nosso desejo é que a graça do Senhor seja presente na sua vida, te abençoando aí em todos os sentidos, de todas as maneiras, alcançando também a sua família e o seu projeto de vida. Queridos, para a meditação, o livro é Mateus capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Dois versículos apenas, versículo de número 14 e o versículo de número 15, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Que a ação reveladora do Espírito Santo, nosso Deus, possa ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Querido, por certo, em algum momento da sua vida você já teve que perdoar alguém. Isso aí é algo que faz parte da nossa história de vida. Em algum momento você teve de abrir teu coração e liberar perdão para alguém, uma vez que este alguém te ofendeu, né? Te direcionou a você palavras ou talvez ações que muito te contrariou. Então isso aí é algo que faz parte da nossa vida. Em algum momento da nossa história, nós perdoamos alguém. Se não perdoou, ainda vai perdoar, né? E da mesma forma também, queridos, alguém já nos perdoou. Por quê? Porque assim como as pessoas falham para conosco, nós também falhamos para com as pessoas. Então, em algum momento, eu e você, né, já fez alguma coisa contra alguém, já ofendeu alguém ou já direcionou uma palavra que entristeceu alguém e que essa pessoa também abriu o coração e liberou perdão para nós. Então isso é algo que pedir perdão, não é? E perdoar e ser perdoado é algo que faz parte da nossa história. O que nós não podemos de maneira nenhuma ignorar esta questão. Porque a palavra do Senhor, ela, nesta rápida reflexão, ela nos chama a atenção para uma consequência, se esse fato não for uma realidade na nossa vida, né? Aquela questão de quando nós éramos criança, eu não sei na tua região, Áurea, mas aonde eu morava, quando eu era criança, né, naquele tempo ali de escola ali, né, aquela meninada, um fazia a raiva no outro e aí era aquele negócio que a gente falava assim, ó, Belém, Belém, nunca mais ficou de bem. Lembra disso? Tinha isso na sua região? Na nossa lá tinha, e ali nós botava até o dedinho assim, aí vinha o outro, cortava, pronto, rompia-se os laços e não se conversava mais, né? E aquilo ali nós cultivávamos aquilo, e aquilo era honra pra gente de não falar com a pessoa. Por quê? Porque o laço ali havia sido rompido, né? Os motivos eram aquelas belezas, eram os mais, né? Era um pegou a merenda do outro, coisa desse tipo assim, um empurrou o outro na fila da merenda, normalmente era na fila da merenda que tinha as brigas. Mas o problema, querido, não está aí. O problema é quando nós saímos desta consciência infantil e chegamos na maturidade trazendo este comportamento de criança. Aí, aos olhos da palavra de Deus,
nós podemos nos enquadrar em algo que é muito sério e traz um grande prejuízo para a nossa vida. Então daí o amor do Senhor, a graça do Senhor, a bondade do Senhor para a minha e para com a sua vida, nos dando as orientações de como nós devemos prosseguir na nossa vida em todas as áreas. E na questão do perdão não é diferente. Pois bem, chegamos aqui no texto que nós lemos, e esse texto ele vai dizer assim: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Ou seja, de tudo aqui que foi lido aqui neste versículo, ele se resume nessa frase. Olha que coisa interessante, ó. Quer perdão? Então tem que perdoar. É simplesmente isso que o Senhor está falando aqui neste texto lido. Quer perdão da parte de Deus? Então você tem que perdoar o teu irmão. Ah, mas o meu irmão não merece o meu perdão. Mas nós também não merecemos o perdão de Deus. Ah, mas o que ele me fez muito me ofendeu. O que ele me fez trouxe grande prejuízo para a minha vida. O que ele fez deixou marcas que o tempo jamais vai apagar. Não interessa, a palavra do Senhor não entra nestas questões. A palavra do Senhor para mim e para você nos manda perdoar. Deixamos marcas em Cristo também. Nós deixamos marcas em Cristo. E mesmo assim ele nos perdoa. As marcas que foi deixada em Cristo foi por mim, por você. E nos momentos finais ali, manifestação de perdão pelo grande amor. Queridos, o que não pode acontecer na nossa vida é nós ignorarmos a palavra do Senhor, porque conforme sempre falamos aqui, todos aqueles que ignoram a palavra do Senhor, todos que ignoram a palavra do Senhor, terão grave consequência. Oxalá que essas consequências fiquem apenas aqui nesta terra, né? Mas terão consequências. Tomara que elas não se estendam para uma eternidade. Aí a situação fica pior. Por isso que nós não devemos ignorar a palavra do Senhor. E eu acho interessante que a palavra do Senhor são detalhes. Junta todos os detalhes e forma a palavra de Deus. Mas é detalhe sobre o meu comportamento em todas as áreas da minha vida. E na questão de relacionamento aqui, o Senhor, ele fala algo que para nós que não é fácil, mas ele é necessário. Eu não tenho escolha aqui, querido. O Senhor não me deu escolha. O Senhor só falou e me apresentou uma lei de vida. E a lei aqui é: quer perdão? Perdoe. Almeja o perdão de Deus? Perdoe teu próximo. Almeja o céu? Perdoe. Porque caso contrário, nós todos os dias, conforme nós fazemos as nossas orações, né? E dentre tantos os pedidos que nós colocamos diante do Senhor naquele momento a sós com Deus, naquele momento de intimidade com Deus, um dos pedidos é justamente esse aí: Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, perdoa os meus pecados. E este pedido ele vai cair por terra. Esse pedido ele não vai ter sentido nenhum. Este pedido ele não vai ser ouvido por Deus se eu também não estou liberando perdão para o meu irmão. Se eu não estou liberando perdão para o meu próximo. Se eu estou ignorando o pedido de perdão do meu próximo. Então o Senhor, ele não nos deixa escolha e simplesmente nos apresenta o caminho de ser perdoado. E o caminho de ser perdoado é perdoando. Para nós fecharmos aqui, querido, acerca do ato de perdoar e ser perdoado, dentro desta questão, eu achei aqui 3 verdades e que eu gostaria que você deixasse guardado no seu coração. E que isso fala muito. Isso aí é fonte de saúde para a nossa vida espiritual. É fonte de saúde para o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Primeiro,
Faltar com o perdão é criar uma raiz de amargura. Queridos, isso é muito sério. É cultivar uma raiz de amargura. Não liberar perdão é nutrir um mal dentro de mim. E a palavra do Senhor, com relação a esta questão, ela é muito clara quando ela nos manda não deixar que cria, que nasça dentro de nós nenhum tipo de raiz de amargura, porque a raiz de amargura, ela só vai te levar para o fracasso. A raiz de amargura, ela só vai te fazer mal. A raiz de amargura, ela só vai te levar para prejuízo e grandes prejuízos. Ela vai tirar a tua qualidade de vida. Cuidado com isso, querido. Cuidado com esta palavra, eu não perdoo. Muito cuidado com isso, porque isso só vai trazer mal para você. O mal maior, ele é seu. E às vezes nós não damos conta disso. E esse sentimento que aprisiona a tua alma de não liberar o perdão, isso ao longo do tempo vai te consumindo, querido. E quando você dá por si mesmo, quando você dá conta da situação, você se tornou aquela pessoa amarga, aquela pessoa que, no lugar de um coração, é como se tivesse uma pedra. E isso não agrada a Deus. E isso não agrada ao Senhor. Não é desta forma que o Senhor quer te ver. Mas aí você volta a falar, mas ele não merece o perdão. Mas também nós não merecíamos o perdão de Deus. E o Senhor está pronto para te perdoar. Você não merece o perdão de Deus, mas Ele está apto a te perdoar a todo e qualquer momento que você se dirigir a Ele com o coração puro pedindo perdão. Nós não merecíamos, mas Ele está apto a nos perdoar. Então por que nós não perdoamos os nossos semelhantes? Então fica aí a primeira verdade: faltar com o perdão é nutrir raiz de amargura, e raiz de amargura ela só nos leva para a morte, querido, só para o mal, só para perda, só para grandes prejuízos. Segunda verdade: negar o perdão. Isso acontece com muitas pessoas. Muitas vezes você está negando aquilo que o Senhor já proporcionou para a pessoa. Isso é muito sério. Às vezes você não perdoa a pessoa, mas aquela pessoa já se retratou com Deus. Aquela pessoa já teve na sua consciência a necessidade de pedir o perdão para Deus, e o Senhor, vendo a pureza do coração dele, em querer mudar de vida, em arrependimento, já o perdoou, e você não perdoa. Muito cuidado com isso, de você não perdoar aquilo que o Senhor já perdoou. É como se nós nos colocássemos melhor do que Deus. É como se nós colocáramos assim, né? É como se a gente quisesse aí nos apresentar, né, bem melhor do que o Senhor. Cuidado com isso. Cuidado para você não estar negando o perdão, sendo que este perdão já foi dado por Deus. E a terceira e última aí, né, para a gente fechar, vai dizer assim, que o ato de perdoar, ele faz bem para todas as pessoas. E ele agrada a Deus. Isso é uma verdade, querido. Isso é uma verdade, querido. Né? E a pessoa mais beneficiada que eu entendo, Áurea, nessa questão de perdoar, é aquele que libera o perdão. Sim. Por quê? Porque a falta do perdão, querido, dói, é naquele que não liberou o perdão. Machuca é naquele que está segurando o perdão. Corrói é naquele que não libera o perdão. Então o mal maior está sendo para quem? O mal maior está sendo para quem? Aquele que acalenta, que sustenta, que nutre, que segura a falta do perdão. Ele segura aquilo dentro dele. E aquele ambiente fica nocivo à saúde dele. Quando você perdoa alguém, querido, é como se você tirasse um peso
da sua vida. E você tem condição de fazer isso, sim. Tem muitas pessoas que vai falar assim, entendendo, sim, a gente não está desmerecendo prejuízo, não. Tem pessoas que tiveram grandes prejuízos, que outras trouxeram para elas grandes prejuízos, que tempo, dinheiro e nada nesta terra pode retornar. Marcas profundas, nós entendemos isso. Mas também nós entendemos que com o Senhor tudo é possível. Com o Senhor tudo é possível. E o ato de liberar perdão, independente daquilo que você passou, por mais grave e cruel que foi aquela pessoa para com você ou sua família, a palavra do Senhor nos manda é perdoar. Deixa ele ou ela com o Senhor. Mas a sua missão é perdoar. E você fala assim, mas eu não tenho condição. E eu vou falar, você tem sim. Só basta você querer. Só basta o seu coração abrir para perdoar, porque a força o Senhor te dá, porque o perdão ele é do céu, o perdão ele vem de Deus, e aquilo que vem de Deus, e o Senhor fala, né, que você deve, é porque você tem condição sim, né, porque ele vai te dar todo o recurso. Talvez você nunca consiga esquecer, porque nós não temos o poder da amnésia, mas de controlar, né, o esquecimento, nós não temos esse poder, mas mesmo você lembrando aquilo não vai te fazer mais mal. Quantas pessoas convivem hoje com pessoas que há tempos atrás eram seus inimigos, né, e hoje convive dentro de um ambiente harmonioso, né, sem problema nenhum, desfrutam de um ambiente de paz. Fruto de quê? Da graça do perdão. Perdão, querido, acaba guerras, né? Perdão, ele traz paz. Perdão, ele acalma a fúria. E tudo isso nós entendemos que não tem uma outra força a não ser qual é a fonte do perdão. A fonte do perdão é do céu. Então, se é do céu, querido, é o de melhor para nós. E se o Senhor faz conforme ele falou, nós não podemos ignorar o perdão. Nós temos que liberar perdão todas as vezes que alguém nos ofender. Por quê? Porque esta é a condição e única, diz a palavra de Deus, para nós recebermos o perdão do Senhor também. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa ter entendimento desta palavra e que você possa ter força da parte de Deus para a sua vida, para o momento que, se um dia chegar um momento de que alguém, olhando nos seus olhos, falar assim, me perdoa, você ter um coração aberto para olhar dentro dos olhos daquela pessoa e dizer assim, você está perdoado. É isso que o Senhor deseja para você. O inimigo da sua alma quer briga, o inimigo da sua alma quer contenda, o inimigo da sua alma quer separação, o inimigo da sua alma quer morte, o inimigo da sua alma quer vingança, mas o Senhor tem para nós o perdão. Perdão traz vida, perdão traz paz, perdão traz esperança, perdão traz alívio de consciência. E perdão traz qualidade de vida com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido, grandemente, para que esta aí seja uma realidade na nossa vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, muito obrigado porque todo dia nós recebemos da parte do Senhor uma orientação para a nossa vida. Muito obrigado porque todos os dias a graça do Senhor é presente, ó Deus, através da tua palavra. Muito obrigado porque todos os dias a palavra do Senhor é anunciada. Em algum canto, Senhor, tem alguém falando da tua palavra. Palavra esta que cura, palavra esta que liberta, palavra esta que traz a esperança de vida. E por ela nós oramos agradecidos. Pela tua palavra, Senhor, nós oramos agradecidos. Muito obrigado. Receba a nossa gratidão. Abençoa cada um daqueles que neste momento cultua ao Senhor juntamente conosco.
Que a boa mão do Senhor possa estar abençoando cada um nas suas necessidades, abençoando suas famílias, cercando eles com os cuidados do Senhor, com a bênção de proteção. Aqueles que se encontram longe, ó Deus, em outros países, aqueles que se encontram bem pertinho aqui na nossa cidade, no nosso estado. Que a graça do Senhor possa estar abençoando cada um, em nome de Jesus. E assim nós oramos agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito e ainda há de fazer por nós, em nome de Jesus. Amém. Glória